Ah! Começou mais uma sequência, semana 2 do nosso PET. PET aos 43! Olha o gol! Como vai sexto ano? Espero que vocês estejam muito bem. Muito bem. Bom, vamos fazer uma breve revisão então dos nossos conteúdos e um pouquinho das atividades. Semana passada, né, na semana 1 da nossa apostila, nós vimos um pouco sobre as origens dos seres humanos, né, as formas de medida do tempo, que a gente vai olhar mais um pouquinho, as áreas do planeta Terra onde o ser humano surgiu ou ocupou, né, há mais tempo, o surgimento das primeiras civilizações e um pouquinho sobre a nossa matéria, história, que tem a ver com a nossa vida, a história da nossa vida, a nossa memória, né, como a gente escreve a nossa história, como a gente guarda a nossa história. Então a gente falou um pouquinho sobre esses assuntos. E agora, na semana 2, a gente fala sobre as fontes de conhecimento da história. Quais são as fontes de conhecimento da nossa matéria, a história? A importância da escrita, da invenção da escrita. Mais uma vez a gente vê um pouco sobre as unidades de tempo. Como medir a passagem do tempo, porque afinal de contas a gente estuda a história dos seres humanos, de nós, ao longo do tempo, certo? E para isso a gente conta com a ajuda de outras matérias complementares à história. Então, assim como a história complementa, ajuda outras matérias ajudam a história. A geografia é uma delas. Outras matérias, por exemplo, a arqueologia, a economia, a antropologia, a sociologia, não é? Então tem várias matérias que auxiliam o nosso estudo da história. Com relação à passagem de tempo, dê uma olhadinha nas páginas, novamente nas páginas 22 e 23 do nosso livro didático, que fala sobre a periodização da história, a divisão da história em períodos, né? Em épocas. Para que isso? É uma forma da gente entender melhor, se localizar melhor. Da mesma forma que quando eu te dou um mapa, né, e eu digo para você se localizar no espaço, na história eu posso pedir para você se localizar no tempo. Quando isso aconteceu, em que lugar isso aconteceu, em que época, em que século, em que década, né? Então existem várias formas de se medir o tempo e a gente usa geralmente essa divisão que é cronológica, né? Então ela segue uma linha, ela tem uma linha de, né, que tem um começo e tem um fim, né? Depois tem um começo e tem um fim. Não que esse fim tenha acabado, mas foi um período de transformações, são marcos, né? São pontos que fazem uma mudança importante, que mudam a direção das sociedades, que mudam a direção da história humana. Então, por exemplo, quando a gente, vamos voltar lá na nossa matéria, lembrando um pouco das nossas videoaulas, nós assistimos a uns trechinhos dos Croods. Assistimos a um trechinho não lembro, vai aparecer aí o nome, esqueci. Assistimos um trechinho da Guerra do Fogo. Tudo isso está localizado há centenas de milhares de anos atrás, num período chamado Paleolítico ou a Idade da Pedra Lascada. É um grande período de muito tempo, né, de mais de 500 mil, 600 mil anos,
em que os seres humanos viviam basicamente uma vida nômade, solta por aí, buscando alimento, buscando se proteger da natureza, né, contra as forças da natureza, a chuva, o frio. Não é? É o período em que a gente domina a técnica de fazer o fogo. Né? Então essa técnica provavelmente foi dominada há 450 mil anos atrás, né? Que são os indícios que nós temos, que nós vimos na Guerra do Fogo, aquela técnica. Né? Não é fácil fazer, não é fácil. Com o fogo nós temos uma série de melhorias na nossa alimentação. Você pode comer a carne cozida, você pode se aquecer em regiões frias, você pode iluminar lugares à noite, você pode também se divertir ao redor da fogueira. Né? Você cria na noite um momento de lazer. Então passa a ser um lugar também de se contar histórias, de se passar uma herança, uma tradição, né? De se formar na cabeça dos mais jovens uma ideia de memória. Então a tradição durante esse período paleolítico é uma tradição principalmente oral, ela é falada. Mas existem também outras formas de se contar uma história, como por exemplo as pinturas rupestres. Outras pinturas rupestres também estão nas páginas 38 e 39. Eu, por exemplo, não seria capaz nem de chegar perto naquela pintura da página 38, por exemplo. Eu acho, né, uma pintura muito bem feita, muito sofisticada. Para a gente perder um pouco essa ideia também de que os seres humanos primitivos eram burros. Não é, não tem nada disso, tá bom? Vejam na página 27 uma pintura rupestre da Serra da Capivara, aqui no Brasil, lá no estado do Piauí. Então as pinturas rupestres, por exemplo, são maneiras de se contar uma história, de se gravar uma história, de se conservar uma história. Né? Então esses povos, ao longo do tempo, vão encontrando ferramentas, né, maneiras de viver e de manter as suas memórias, a sua cultura viva ao longo do tempo. Então todas essas pistas deixadas permitem que nós hoje montemos um quebra-cabeça. Todo esse conhecimento que nós temos no seu livro aí do 6º ano e de outros livros, ele não é tirado do nada. Né? Ele não é criado porque alguém teve uma ideia e resolveu fazer do nada. Nós temos pistas, nós temos evidências, né? Nós temos vestígios. E a partir do estudo dessas pistas, desses vestígios, evidências, nós montamos um quebra-cabeça para tentar entender como nós, seres humanos, né, vivemos e ocupamos o nosso planeta Terra. Então nas páginas 32 e 33, temos aí seres humanos de diversas épocas, não é? Reparem nos dois últimos da página 33, eles têm já o uso de roupas, né, de algumas ferramentas mais sofisticadas, algumas feitas de ossos, outras feitas de madeira e a roupa como pele de animais. Não é? Então você tem um uso maior dos elementos que existem na natureza para benefício humano. Como é que nós sabemos dessas vestimentas, dessas roupas, desses utensílios? Nós usamos as ciências auxiliares e, neste caso, a principal delas é a arqueologia, a ciência que estuda sociedades antigas. E a forma de estudar essas sociedades antigas, primeiro, é encontrando os elementos dessas sociedades antigas por meio de escavações. Nas páginas 37
42 e 43 do nosso livro didático, nós temos ali algumas fotos do trabalho de arqueólogos escavando com muito cuidado e em busca desses objetos que normalmente estão muito fragilizados. Tem que ser com muito cuidado, senão você acaba ou quebrando ou ele acaba esfarelando. Então tem que ser um trabalho que é um trabalho muito detalhado, muito feito bem devagarzinho, né, para conseguir esses objetos antigos, artefatos. E na página 52 tem um quadro muito legal sobre arqueologia e o título é Como os arqueólogos trabalham. Como é feito o trabalho de um arqueólogo. Bem interessante, bem legal na página 52. À medida que o ser humano melhora essas técnicas de controle do fogo, de exploração de materiais da natureza, esses objetos vão ficando mais refinados. Dê uma olhadinha na página 57 e também nos exercícios da página 58. Olhe só os objetos de cerâmica, de madeira, de ossos, né? São objetos que são muito bem trabalhados. Então a pessoa que fez ficou bastante tempo ali, né, melhorando, colocando detalhes, colocando entalhes, pinturas. São trabalhos muito bem feitos, muito bem feitos. E na página 54 nós temos um mapa do Brasil com os principais sítios arqueológicos que existem aqui. Os principais locais onde nós encontramos em maior quantidade esses objetos e restos humanos, ossos, né, de seres humanos e também de animais que o ser humano, ao ocupar aqui, começou a domesticar ou a criar para alguma utilidade. Perceba que aqui no nosso estado, Minas Gerais, nós temos um sítio chamado Lagoa Santa, que é próximo à nossa capital, Belo Horizonte, onde foi encontrado um grande material de estudos arqueológicos, né? Então são materiais de grande valor para a história e para a arqueologia e que revelam coisas bem importantes sobre o nosso passado pré-histórico. E na página 55 fala sobre os sambaquis, que são os montes de conchas, de todos os objetos que eram encontrados nas praias, mas principalmente conchas, que os povos que habitavam aqui há cerca de 8, 9 mil anos atrás usavam para guardar ou os seus mortos, né? Então era um local de enterro, e se enterravam também objetos que eram considerados importantes ou sagrados. Então esses sambaquis, esses montes, são lugares que você encontra muito material arqueológico para estudo e que revelam bastante sobre esses povos, sobre a cultura, sobre o dia a dia desses povos que habitaram o nosso litoral há cerca de 8, 9 mil anos atrás. E aí cabe a pergunta, né? Se esses povos estavam aqui, como é que eles chegaram aqui, sendo que a gente sabe que, pelas evidências, os seres humanos, nós, os primeiros seres humanos, os primeiros vestígios que nós temos, surgiram no continente africano. Como é que eles chegaram aqui? Que é uma pergunta que a gente tinha feito também lá na semana 1, na primeira semana. Né? A ocupação humana de vários lugares no planeta. Como é que chegamos até aqui a América? Então nós voltamos lá na página 49. As teorias de ocupação, saindo do continente africano, via hemisfério norte, Estreito de Bering na última glaciação, ou a teoria malaio-polinésia, vindo de barquinhos pelo oceano, ou a teoria, né, via direto da Austrália, de populações aborígenes que têm origem negroide na África, e as que estão nas páginas 48 e o mapa da página 49. Muito bem, propostas de atividades para a nossa semana 2. As atividades da apostila PET, números 1 e 2 da apostila, PET, semana 2, tá? A atividade 1, para ajudar um pouquinho, tem 4 ilustrações e pede para procurar no dicionário o significado das ciências a que cada uma dessas ilustrações corresponde. Então, para ajudar um pouquinho já, para ajudar um pouquinho. A primeira ilustração é arqueologia. Você pode ver que são objetos, né? Objetos que a gente viu em várias páginas do livro. A ciência 2 é a ecologia. A ciência 3 é a economia. E a ciência 4 é a antropologia. Então é a sequência dessas 4 ilustrações. Pesquisem, tá? E respondam essas atividades da apostila.
E do livro didático, eu sugiro as questões das páginas 52, é uma perguntinha só sobre arqueologia, e página 54, números 1, 2 e 3 da página 54, sobre os sítios arqueológicos no Brasil. Certo? Qualquer dúvida, perguntem, estamos à disposição e deem sempre uma olhadinha, né, nas leituras, revisem as leituras do livro, que é sempre importante. Certo? Um abraço, pessoal. Fiquem bem.